querido concurseiro, querida concurseira, tudo bom? Meu nome é Raquel e eu vim aqui a convite do professor Sobral para ministrar para vocês a matéria de ética. Então, eu sou ex-aluna do Papa Concursos, passei para alguns TRTs, passei para o 11, para o 12, para o 1 e para o 2, para o cargo de oficial de justiça avaliador federal e também na Assembleia Legislativa aqui do Estado, para o cargo de Polícia Legislativa. Estou aguardando nomeação, mais próximo ali é no TRT 12, está quase chegando. E então eu decidi passar a ajudar, né, os concurseiros, sempre foi meu sonho e o professor Sobral me deu essa oportunidade. Estudei bastante, espero que a gente possa fazer um trabalho bem legal aqui, ajudar vocês bastante a entender bem a disciplina de ética. Não é complicada, é uma disciplina bem tranquila. É claro que tem uma linguagem às vezes um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais, não diria complexa, mas não é uma matéria chata, tá? É uma matéria que a gente tem que ver bastante, repetir bastante para introduzir bem os conceitos. E o lado bom também é que tem muitas coisas que a gente consegue decidir ali na hora da questão e responder com o teu bom senso, tá? Então pode ficar tranquilo, claro que eu não vim aqui para falar, responde com bom senso, não. Vou trazer os conceitos para vocês entenderem, mas além disso, o teu bom senso vai te ajudar bastante na prova de ética, tá bom? Há algum tempo já eu estou trabalhando lá pelo Instagram para ajudar os concurseiros, dando dicas e motivacional e tal, então pode me seguir lá e comenta na minha publicação ou me manda mensagem falando que tu me viu no Papa, para eu conversar contigo, conhecer um pouquinho mais de quem tá aí do outro lado, né? O meu... Aqui. É Raquel... O Jaf. E já fica a informação que esse OJAF aqui, ó, tá lá desde 2016, quando eu comecei a estudar, porque eu confiava e eu tinha certeza que eu ia passar. E assim, ó, se eu passei, qualquer um passa, tô dizendo. Pode ter certeza, se eu passei, qualquer um de vocês passa. Então, vamos começar. Então, me segue lá, me manda mensagem que eu quero conversar com vocês, saber quais as tuas perspectivas, o que tu tá imaginando aí para o futuro dos concursos. Vamos começar? Então, para começar a matéria de ética, a gente tem que diferenciar ética de moral, que equivocadamente muita gente trata assim como se fossem sinônimos, tá? Mas não são. A ética é o estudo da moral e a moral é o estudo dos costumes. A moral são os costumes, são posicionamentos sociais aprendidos e que existem, assim, desde as sociedades mais primitivas, a moral já existe, e de acordo com cada uma das sociedades. Então, ela é temporária. A moral é temporária e local. Não esquece desses conceitos, a moral temporária e local. E ela vai evoluindo, então, ao longo do tempo e também a depender do local. Vamos lembrar que a moral, ela é prática. A moral é a prática, enquanto a ética é a teoria, é o estudo da moral. Deu para entender mais ou menos? A gente já vai colocar no quadro. Então, a moral vai julgar os indivíduos no seu meio. Ela é relativa, são hábitos adquiridos pela educação e pelos costumes, tá? E geralmente a moral, ela tá ligada à religião. É uma tradição, uma religião, tá certo? Então assim, muito importante também. A palavra moral, ela vem do latim. Já a palavra ética, ela vem do grego. Raquel, então eu tenho que decorar até a origem da palavra? Tu acha mesmo que a banca, sabendo que são palavras que as pessoas confundem e tem origens diferentes, não vai usar? Tanto vai como já usou, já foi cobrado isso em prova, então tu tem que saber. Moral vem do latim. Pensa no L do final da moral, não vai mais esquecer. Então, moral vem do latim e a ética vem do grego. Agora vamos escrever tudo isso no quadro, para a gente não esquecer mais. Então, deixa eu apagar esse... Copiou lá? Já seguiu lá? Não seguiu? Porque tu não tá mexendo no celular agora, né? O celular tá no modo avião. Então, tu anota aí e depois que terminar a aula, tu vai lá falar comigo no Instagram. Não vai agora. Pronto. Então, a ética, como a gente falou,
vai estudar, é o estudo da... Tô subindo a lomba? Não. Da moral. E a moral é o estudo dos costumes. Então, a ética é o estudo da moral e a moral é o estudo dos costumes. As duas estudam o comportamento humano, mas elas não são sinônimos. É um pouquinho diferente, tá? Continuando sobre a moral. Vamos falar um pouquinho mais sobre a moral primeiro, e aí depois a gente vai entrar ali direitinho no conceito de ética mais aprofundado, que é bem maior, né, do que os conceitos de moral. Então, a moral é o estudo dos costumes. Como a gente falou, ela é temporária, ela é a prática, ela é a conduta. Então, ela prescreve... Opa, essa caneta aqui. É a conduta. É a prática. É o costume. O costume já tá ali, né? A moral, ela é relativa e ela muda ao longo, a moral ela vai mudar ao longo do tempo e no espaço. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa mudança no tempo e no espaço. Olha só. Como é que a gente vai entender essa mudança no tempo e do espaço? Vou colocar aqui, ó. No tempo e no espaço. Ela varia. Aqui, ó, é a moral aqui, ó, não é a ética. Estamos falando de moral. Então, a moral, ela vai variar no tempo e no espaço. Como assim a moral vai variar no tempo? Pensa só, como é que eram as saias? Lá em 1900, lá no início do século. 1900, as saias das mulheres eram longas e iam até o pé. Lá em 1920, Coco Chanel criou a saia midi. Era uma saia que ficava assim na canela e mostrava ali um pedacinho da canela. Pensa o fuzuê na época. As mulheres mostrando as canelas na rua. Que imoralidade! Não pode, como é que vão mostrar as canelas na rua? Aí foi passando o tempo, as pessoas foram se acostumando com aquela mudança. Daqui a pouco, em 1950, apareceu a saia New Look, que ela batia assim, um pouquinho abaixo do joelho, mas já mostrava um pouquinho mais, era uma saia mais rodada e mais um fuzuê na época. Mas a maior, assim, a novidade, choque social, em se tratando de saia, foi a mini saia. Uma saia que pegava assim na coxa, mostrava 20 centímetros acima do joelho e o choque social, né? Como assim que as mulheres estão mostrando as coxas na rua? Era uma imoralidade. Aí agora tu imagina, hoje, 2019, a mulher anda com a saia que ela quiser, ninguém vai falar nada, ela não pode falar, é uma imoralidade ficar mexendo com a mulher na rua. Pensa agora, essa mesma mulher com a saia, mini saia, lá em 1920. Entende como esses conceitos de moral, eles variam ao longo do tempo? Então, enquanto em 1920 seria uma imoralidade a mulher estar ali com uma saia curta, hoje é completamente normal. Não tem nada de imoral nisso. Então, aí é um belo exemplo da evolução da moral ao longo do tempo. Interessante também, para vocês entenderem, de repente, esse conceito de moral, do que é ali o certo e o errado na moral, vocês assistirem, tem um filme muito legal, que chama Eu Não Sou um Homem Fácil. No teu momento de lazer, não sei se vocês já viram, mas assistam, Eu Não Sou um Homem Fácil. Ele é colocado num local com os valores morais completamente diferentes e, nossa, muito legal mesmo. Assistam, vai te trazer uma reflexão muito interessante. Voltando. Então, no tempo, variação da moral no tempo, a gente vai lembrar
da evolução da saia, né? E no espaço, Raquel, o que a gente pode pensar para lembrar da variação da moral no espaço? Bem fácil. Lembra que eu falei que a moral muitas vezes se relaciona com a religião? Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Às vezes... Não, vou botar só religião. Religião. Então, a moral muitas vezes se relaciona com religião. Então, lembra que eu falei que a moral se relaciona às vezes com religião? Então, um bom exemplo da moral no espaço são os conceitos religiosos lá do Oriente Médio, falando de mulheres novamente, de vestimenta feminina. As mulheres, lá no Oriente Médio, não podem sair com os cabelos à mostra, não é mesmo? Não podem muitas vezes mostrar a boca, o nariz, tem que cobrir até os pés. E esse é um conceito de certo e errado deles. A gente não pode dizer que está certo ou está errado. Pode ser que para um de nós esteja errado, mas para eles está certo. Isso que é a mudança da moral de acordo com o local. Então, se eu for viajar para lá, sei lá, para Dubai, maravilhosa, uma viagem maravilhosa para Dubai, eu vou ter que cobrir os meus cabelos, porque eu estou em um contexto cultural de uma moral diferente. Então, hoje, 2019, lá a moral prescreve que as mulheres têm que tapar os cabelos. Então, a gente respeita porque são conceitos morais. Eles variam de acordo com o tempo e o local. Super normal. Então, finalizando, a moral traz pra gente normas, costumes e mandamentos culturais aceitos e praticados como certos e errados. Lembra do certo e errado. Isso é muito importante para a moral, tá? Moral é certo e errado, tá? Certo e errado. Eu juro que esse é o quadro que eu tô tentando fazer bonito, tá? Tô dando meu melhor para isso. Opa, faltou um aqui. Não me julguem. Vamos revisar a moral, então? Estudo da moral. A ética é o estudo da moral. O que é a moral? A moral é o estudo dos costumes. É conduta, é prática, é costume. Ela é relativa e muitas vezes está ligada à religião. Ela varia no tempo e no espaço e já existia lá nas sociedades mais primitivas, tá bom? Agora, a gente vai passar a olhar os conceitos de ética. Eu vou até escrever de outra cor, que daí tu vai lembrar que o preto é moral, o azul é ética. Então, o que a gente precisa saber sobre ética? Como a gente já falou, a ética, ela é o estudo da moral. Ela é uma reflexão filosófica sobre a moral. Ela é teoria, são regras, princípios, preceitos. Ela é universal e permanente. Quanta coisa? Repete comigo. Teoria, regras, preceitos e princípios. Universal e permanente. Permanente, a gente vai colocar aqui até entre aspas, porque não é que ela seja completamente permanente. É claro que ela vai variar também, mas ela não varia da mesma forma como a moral, como a gente falou aqui no tempo e no espaço, que varia muito, né? A ética até varia, mas ela não varia tanto assim. Então, vamos colocar em azul, para fazer diferente, né? Então, aqui, a ética. Agora sim, começar a falar de ética. É a ciência que estuda a moral. Tô descendo a longa. Tentar fazer que nem a Sobral aqui, ó. Que é uma reflexão filosófica sobre a moral. Reflexão filosófica. Sobre então, o que a gente vai lembrar aqui da ética? Ela é teoria,
são regras, preceitos e princípios. Teoria. É muito difícil falar e escrever ao mesmo tempo. Você não faz ideia. São regras, preceitos e princípios. Ela é universal e permanente. Universal e permanente. Vou botar o permanente entre aspas, tá? Porque não é assim tão permanente. Uma coisa permanente. Uma coisa permanente. Então, a ética fundamenta o modo de viver pelo pensamento humano. E todas essas frases que eu estou trazendo para vocês, de conceitos, de ética, de moral, tudo isso foi tirado de prova. Nada disso eu inventei, tirei, sei lá, do lugar. Tudo foi tirado de prova. Então, todos esses conceitos vocês anotem. Decore isso aqui. A ética é teoria, são regras, preceitos, princípios, é universal e permanente. A ética é o bom. O que é bom? É o conceito do que é bom. E aí, pra gente também diferenciar da moral, naquele negócio que eu falei antes, ó, que a moral é certo ou errado, a ética é bom ou ruim. Pensa assim, ó, que é bem importante tu ter essa diferenciação. Digamos assim, tu é um pai. Vou te perguntar, é bom bater no teu filho? É bom? Ninguém vai dizer que é bom, né? Não é bom. Mas existem algumas pessoas que entendem que é certo, não é mesmo? E existem algumas pessoas que entendem que não é certo. E isso também varia de acordo com o local que tu tá, de acordo com a época, porque há vários anos atrás era bem mais comum essa forma de educação, né? Então, hoje tem-se uma discussão a esse respeito. Mas ainda assim, ninguém fala que é bom, né? Ainda quem diga que é certo, quem diga que é errado, não discute se é bom ou não. Bom não é, mas algumas pessoas entendem que é necessário, que é certo. Então, bom diferenciar, muito importante diferenciar aí o certo e o errado nesse sentido, tá? Então, continuando. A ética, ela fundamenta o modo de viver pelo pensamento humano. Isso é questão de prova, tá? Vou colocar aqui, que é mais um conceito. A gente tem muitos conceitos de ética, muitos conceitos de moral. Então, é importante que a gente vá se familiarizando com cada um deles, tá? Porque eles podem ser um pouquinho parecidos, então, vou colocar aqui, ó. Fundamenta o modo de viver pelo pensamento humano. E a moralidade na CF, na Constituição, é um reflexo da teoria da ética. É uma dimensão geral daquilo que é bom. Então, na Constituição, a moralidade é reflexo da ética. Dimensão geral daquilo que é bom. Lembra que falamos do bom, mal, certo e errado? Então, do que é bom. Dimensão geral daquilo. Opa! Força no quadríceps. Que é bom. Aí. A moralidade na Constituição, então, é o reflexo da ética, é a dimensão geral daquilo que é bom. Esse foi um panorama, assim, geral, para a gente entender um pouquinho do que é moral, o que é ética. Vamos fazer um quadrinho comparativo aqui para não esquecer mais, tá? O que é moral e o que é ética. Então, a gente põe aqui. Opa, que letra horrorosa.
moral e ética. Então, a moral, ela é, então, relativa, cultural, é prática, certo? Vamos botar. Opa, moral é preto. Relativa, cultural, é prática. A ética, ó, é teoria. É universal. É permanente. Então, e por último, lembrar que a moral, ela vem do latim. Ó o L aqui. Oh, coisa mais torta. Vem do latim. E a ética vem do grego. É do latim mos. Mos. E do grego ethos. Certo? Copia aí e nós vamos aprofundar um pouquinho mais o conceito de ética a partir de agora.